E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Gente, falando do vídeo anterior, eu lembro que tinha algumas informações importantes para vocês. Mas vamos focar nesse daqui agora. Vou falar um pouco da atividade, como era para ser feita e vou orientar vocês, né? Então, com base na forma que era dividido o feudo descrito lá na página 5, a reserva senhorial, os mansos servis e as terras comunais, reproduza em seu caderno, através de um desenho, uma representação desse feudo, considerando a forma como era dividido. Aí, como eu citei para vocês, das 3 formas. A atividade poderá ser feita no próprio caderno ou numa folha de caderno de desenho e depois colada no caderno de história, tá? Essa é uma questão. Aí tem aquela outra que é para vocês, com base na leitura das páginas 6 e 7, fazer uma breve descrição dos 3 grupos importantes lá, que eram quem? O suzerano. Quem eram os suzeranos? Vocês já sabem. Os vassalos, como era esse grupo dos vassalos, e os servos. Então, vocês façam essas 3, uma breve descrição. Vamos falar um pouco da vida dos camponeses? A vida desses caras não era nada fácil, com certeza, não tenha dúvida. E como eu já havia falado antes, numa outra apresentação, a sociedade era uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade na qual não há uma mobilidade social, ou seja, você não vai mudar nunca, enriquecer. Um bispo, Aldaberon, ele deixou bem claro como que era a divisão dessa sociedade. Ele mandou um trechinho que tem lá no livro, eu vou trazer aqui para vocês. O domínio da fé é um, mas há um triplo estatuto na ordem. A lei humana impõe 2 condições, nobre e o servo. Porém, eles não estão submetidos ao mesmo regime, né, à mesma vida. Os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos, os fracos e protegem a si mesmo, né? Protege todo mundo e protege a si próprios. Os servos, por sua vez, têm uma outra condição. Esta raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Fornecer a todos alimentos e vestimenta. Eis a função do servo. Porém, a casa de Deus, que parece uma, é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Todos os 3 formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros 2, e cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros. Ele deixou bem claro quem trabalha aí e que um sustenta 2, certo? Nós vamos discutir isso depois. Então, o que a gente tem aí? Cada um em seu lugar. Então, havia os que trabalhavam, os que lutavam e os que rezavam. Você consegue identificar aí quem é quem? Quem faz cada coisa? E diga, tá fácil. Aqui, ó, olha a pirâmide. Essa pirâmide, ela está dividida na sociedade do contexto. Perceba que a igreja está aqui no topo, forte e poderosa. Nesse período ela era muito forte, por isso ela está aqui no topo da pirâmide. Aos servos era dada a função de trabalhar pelo seu esforço e alimentar a sociedade. Aí, nisso aí que ele escreveu, é bem notável perceber que o trabalho braçal, né, esse trabalho, serviço braçal, não era assim visto assim como um grande trabalho. Ele era visto como negativo, porque para ele só quem trabalhava nesse sistema eram aqueles que eram considerados pecadores. E eles só estão nessa condição porque é uma forma deles pagarem penitência pelos seus pelo que eles fizeram, pelos seus pecados. Ó, gente, a igreja até que não negava a desigualdade social.
Porém, como não havia mobilidade social, quem nasceu pobre vai morrer pobre, ela nunca se esforçou para mudar isso, porque era o que ela pregava. A igreja pregava isso. Aos servos cabia o trabalho e a obediência, em troca de proteção. E eles recebiam o quê? Um pequeno lote para de lá tirar seu sustento. E isso fora dos muros das terras senhoriais, porque lá eram os castelos. Lá eles não tinham, trabalhava só para eles lá. Suas casas que eram fora dos muros eram muito pequenas e geralmente feitas de madeira, né? E coberta de palha, com chão batido de terra. Mas se até os castelos naquela época eram feitos de madeira, só que em tempos de guerra eles podiam se abrigar lá dentro do castelo, porque na verdade o senhor feudal já havia prometido isso para eles, né, em troca do trabalho. Gente, tem os impostos cobrados naquela época do feudalismo. Presta atenção. Primeiro, a corvéia. Corvéia era a obrigação de todo servo trabalhar alguns dias da semana na terra do senhor feudal. Os servos também deveriam cuidar das construções, consertos de pontes, estradas, muralhas, canais, entre outros. Eu falei no outro vídeo que alguns dias eles trabalhavam para os senhores feudais. Tem o outro chamado banalidade. Taxa paga pelos camponeses era assim como se fosse uma espécie de aluguel para utilizar os instrumentos do feudo, lá, do senhor feudal, bem como pelas suas instalações. Vai lá, por exemplo, os fornos, as estradas, os moinhos, os celeiros, os equipamentos. Então a banalidade era essa taxa. Aí tem a talha. O que é a talha? Parte da produção do manso servil era destinada ao senhor feudal, como cereais, ovos, carne, leite, mel, vinho, lã. Então concluímos que o servo tinha por obrigação ajudar a alimentar a sociedade sem pensar que poderia um dia ser vassalo. Ele já estava destinado a viver daquela forma. E daquele jeito e pronto. Não adiantava reclamar e espernear, você nasceu pobre. Os servos passavam o dia trabalhando no campo. Geralmente, os que ajudavam esse servo eram os filhos, que futuramente ia receber essas terras para ele. A produção no feudo dele era baixa, porque o solo às vezes não era muito bom, tinha problema de material. Algumas coisas melhoraram, mas isso depois a gente vê, tá? Essa parte do cultivo da terra a gente vai conhecer um pouquinho mais lá na frente. Então, servo é isso. E os vassalos? Eles eram os nobres que juravam fidelidade e proteção ao suzerano. E esse, por sua vez, lhes concedia terra, que era o feudo. O feudo recebido pelos vassalos deveria gerar renda o suficiente para que esse nobre, que agora é vassalo, pudesse se dedicar à guerra. Tá? Então isso daí a gente já sabe. A igreja também foi muito forte nesse período e atuava fortemente na mentalidade dessas pessoas daquela época. Mas essa questão da igreja, nós falaremos no nosso encontro. Eu vou falar um pouquinho mais da igreja para vocês. Então, galera, façam as atividades e nos encontramos na próxima semana. E vocês vão realizando devagarzinho. Qualquer dúvida com relação à questão desse período, me chame. 2 horas. Beijo. Tchau. Amo você.